Atenção. Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio desse podcast que é o nosso coração, né? Voz que eleva. Toda semana nós trazemos aqui convidados muito especiais e aqueles convidados que têm um propósito na sua caminhada, né? Que às vezes na nossa sociedade você está aí e não conhece, então nós queremos que você conheça grandes histórias, grandes entrevistados. É hoje que nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, viu? Ele é o pastor, vou chamar ele assim porque ele já tem uma história de pastorado aí, de pastoreio, né? Enfim, é, é certo mesmo, pastor, falar pastorado? É, né? Pastorado, Pastorado, pastoreio, tudo tá certo, correto. né? Pastor Dimanei Lisboa. O pastor Dimanei, ele é coordenador regional da Sociedade Bíblica do Brasil. E é uma honra tê-lo aqui, porque nós vamos descobrir tudo, todos os projetos sociais que a Sociedade Bíblica desenvolve, que destina seus recursos. Nós vamos descobrir aqui como que é essa distribuição, projetos. Vamos imergir nessa cultura aqui, cultura bíblica do Brasil. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado, Irineia, por esse convite, né? Honroso convite de poder estar aqui participando desse projeto tão lindo, desse programa tão lindo que é Voz que Eleva. O nome, Voz que Eleva. né, já diz tudo. Isso mesmo. Pastor, começa pra gente contando, assim, eu tenho muitas curiosidades sobre o seu trabalho. Eu vi que o senhor já trouxe aqui alguns materiais e daqui a Sim. pouco nós vamos entrar nesse quesito, tá bom? Como é que é a essência? Antes de nós entrarmos aqui no ar, nós estávamos conversando sobre a destinação de recursos quando compramos Bíblias, né? Eu mesmo tenho algumas Bíblias de diferentes versões, mas conta para mim a essência da Sociedade Bíblica do Brasil. Olá, mais uma vez, né? Que bom poder estar aqui nesse programa, Voz que Eleva. E antes de tudo, né, dizer que eu sou natural daqui de Rio Branco, né? Nasci aqui, Isso essa mesmo. cidade maravilhosa, de Rio Branco do Acre. Estudei aqui no Colégio Lorival Sombra Pereira Lima. Fiz ainda o primeiro ano do ensino médio no Colégio Neutel Maia. Depois fui embora para Roraima e ali em busca de um sonho, né, de crescer, de avançar. E ali Deus me deu uma esposa, tive duas filhas, fui estudar em Rondônia, me formei em bacharel em teologia. E a gente já tem uma longa caminhada aí, nessa caminhada bíblica, nessa caminhada teológica e também nesse trabalho missionário. Depois de mais de 10 anos de pastorado, né, dedicado exclusivamente à igreja, em 2022 eu assumi essa coordenação dessa instituição denominada Sociedade Bíblica do Brasil, que eu vou sempre falar como SBB. E a SBB, ela nasceu em 1948, exatamente dia 10 de junho de 1948, quando as igrejas se reuniram das mais diversas denominações, há 78 anos atrás, e disseram: vamos dar a Bíblia à pátria. Colocar a Bíblia na mão do povo brasileiro, essa foi a iniciativa e esse foi o sonho daqueles irmãos que hoje todos já dormem no Senhor, homens e mulheres que sonharam em disponibilizar a Bíblia para as pessoas no Brasil. A Bíblia, ela nem sempre foi um livro tão fácil. Hoje, através da gráfica, da Bíblia e de outras também editoras, nós temos a facilidade de ter a Bíblia em várias traduções, de vários preços, em várias cores, em várias linguagens, mas há 78 anos atrás era um livro muito raro e muito caro. Eu sou exemplo disso, que a minha mãe, ela não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia para mim. Eu sempre ganhei Bíblias usadas, né? Bíblias que eram rabiscadas, Bíblias que eram esquecidas nos bancos da igreja, mas um dia o irmão Lino Elias da Silva, ele doou uma Bíblia nova para mim, comprou uma Bíblia nova para mim, da Sociedade Bíblica do Brasil, e aquela Bíblia ela fez toda a diferença, uma Bíblia com a dedicatória, fez toda uma diferença na minha vida. E então, a missão da Sociedade Bíblica do Brasil é traduzir, produzir e distribuir a Bíblia numa linguagem que as pessoas possam entender e a um preço que elas possam pagar. E quando falamos de uma linguagem que elas possam entender, é disponibilizar a Bíblia em Braille, que é um compêndio de 38 cadernos que empilhados são quase 2,10 metros de altura, custa em média quase R$ 6.000, que é a Bíblia dentro de um projeto A Bíblia para Cego Ler. É um projeto que já, desde 2022,
foi lançada. Nossa, que E nós já atendemos interessante. aí, hoje, mais de 6.000 pessoas já foram alcançadas, né? Do norte ao sul, de leste a oeste, dos lugares mais longínquos, tanto as comunidades indígenas ou também comunidades ribeirinhas, onde tem um deficiente visual que entra em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, ele pode receber gratuitamente a Bíblia em Braille. Além disso, nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Sinal de Esperança, que é a Bíblia em Libras, na língua brasileira de sinais para os deficientes auditivos. É muito interessante, Irineia. Se muita gente não sabe, mas nós temos mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. E dessas 10 Nossa, milhões de pessoas, uma média de apenas 2% foram alcançados pelo Evangelho. Então, daí mostra a grande urgência que a palavra de Deus tem de ser traduzida, de ser disponibilizada numa linguagem que as pessoas possam ter entender. acesso, né? Então, além da Bíblia em Braille, da Bíblia em Libras, temos também a Bíblia numa parceria com o projeto A Fé Vem Pelo Ouvir, a Bíblia em áudio, porque também uma das coisas interessantes, eu chamo já a atenção das autoridades, que é muito importante destacar, a alfabetização em Braille. As crianças, as escolas, elas disponibilizam a alfabetização em Braille para as crianças, para adolescentes, mas a gente tem um número muito grande de adultos que são cegos e que não têm acesso à alfabetização em Braille. Então, mesmo você entregando uma Bíblia em Braille para um deficiente visual, isso não significa que ele vai ler a Bíblia, porque ele não sabe ler. Então, a SBB tem uma outra contrapartida, que é a Bíblia em áudio para esses deficientes visuais e também para pessoas que não sabem ler, para que possam ouvir, né? E a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que bacana, que bacana. E num país, Pastor Dimanei, fala pra gente, num país como o Brasil, um país tão diverso, né? E alinhado à tecnologia, que hoje também tem as Bíblias aí online. Qual é, na sua opinião, o maior desafio para que chegue mesmo o Evangelho às pessoas e que haja uma distribuição assertiva? Nós ainda temos um desafio muito grande na área de traduções, né? O Brasil ele é um país continental. Hoje, a nossa regional, sediada em Belém do Pará, nós atendemos 8 estados, que é o estado do Pará, Amapá, Piauí, Maranhão, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, né? Então, a África cabe aqui dentro, né, da nossa região norte. E nós temos ainda centenas de línguas que não tem nem sequer João 3,16 na sua língua, né? Um projeto, por exemplo, de tradução do Novo Testamento é um projeto que demora de 25 a 30 anos para ser produzido. É um trabalho muito lento. Daí você que está em casa, eu quero desafiar você, aprenda Libras, aprenda o Braille, aprenda uma língua indígena que nós temos, ó, os Caxinauás, os Jaminauás, né, aqui no Acre. Em Caxinauá nós já temos o Novo Testamento, mas ainda temos um universo muito grande de povos não alcançados entre comunidades indígenas e quilombolas. Então, eu considero o maior desafio hoje que é a barreira linguística, né? Quando se fala em comunidades indígenas ou na língua indígena, a maioria delas não existe uma grafia. Então, por isso que demora de 25 a 30 anos, porque você vai ter que colocar um missionário dentro daquela comunidade. É Esse verdade. missionário vai ganhar a credibilidade da comunidade, vai aprender a língua, vai desenvolver uma grafia, e aí vai ser um longo tempo de tradução desse Novo Testamento ou desse texto. Daí, então, ele vai ter que buscar parceiros, né, para que possa ser rodado na gráfica esse material. Então, são Um o material nosso. exclusivo, né? Isso, um Eu dos. conheço dois pastores, inclusive, que pastor Daniel e a pastora Fátima Batistella, que eles moraram 15 anos numa aldeia indígena, levaram a palavra, o evangelho, para os banauás. Olha só, que Só lindo. que certamente esses banauás, eles tiveram o acesso pelo evangelho através dos pastores, não através da própria Bíblia mesmo para Sim. eles, né? E aí seria interessante essa tradução nisso, mesmo que o senhor está Isso, falando. o pastor Paulo Teixeira é um dos homens dentro da Sociedade Bíblica do Brasil que trabalhou quase 30 anos na área de traduções. Ele sempre fala que o processo de traduções é um trabalho feito a muitas mãos, né? É, Não tem como dizer que tem pessoas que começaram a traduzir uma determinada língua e elas morrem no meio dessa no meio. caminhada, porque nós estamos falando de 25, 30, tem relatos ali, eu fui para Rondônia, vi o relato do povo Suruí, na região de Rondônia, que esperou 60 anos por uma Bíblia. Então imagina quantas pessoas ficaram no meio do No meio. caminho, né, sonhando com essa Bíblia, sonhando com essa tradução. Então nós temos É. alguns relatos de pessoas que começaram a fazer um processo de tradução, e aí foi um filho ou um discípulo que deu continuidade para que esse projeto pudesse ser concluído.
E nisso tudo, assim, como é que o senhor acredita, assim, o brasileiro normal, né, sem ser esses povos específicos, né, que têm culturas e linguagens diferentes, o brasileiro, ele lê menos a Bíblia hoje, na sua opinião, ou ele lê de forma diferente? O Brasil, graças a Deus, por incrível que pareça, o Brasil, nós temos um bom número de leitores da Bíblia, né? A gente, apesar das plataformas digitais estar aí, ela é uma ferramenta importante, né? E nós temos a Bíblia digital, a Bíblia SBB, mas mesmo com o advento da tecnologia, as pessoas elas continuam lendo a Bíblia impressa, também acessam as plataformas e os Estados Unidos e o Brasil, ele tem um número muito grande de leitores da Bíblia, né? Assim, Uhum. graças a Deus, nós temos um número, um índice muito alto de leitores da Bíblia no Brasil. É claro que ainda não é o ideal, e por isso que eu viajo, por isso que nós vamos nas igrejas, nós vamos nos seminários, nos congressos, nas assembleias gerais das igrejas, porque o nosso trabalho como Sociedade Bíblica do Brasil é não deixar com que esse livro morra, né? Mas fazer realmente com que as pessoas continuem amando a Bíblia, não apenas tendo a Bíblia, mas lendo a Bíblia, crendo na Bíblia, vivendo a Bíblia e compartilhando ela com as outras pessoas. Que sensacional. Pastor de Maneia, nós sabemos, nós cristãos, né? Sabemos que a fé vem pelo ler e pelo ouvir a palavra do Sim, Senhor, né? Então, por isso é tão importante a leitura, né? Principalmente para aquelas pessoas que gostam de pegar em livros, né? Tem gente que está usando ali um Kindle, um iPad para poder ler alguma coisa, mas tem gente que gosta de pegar. O meu caso, eu tenho a Bíblia no meu aparelho telefônico, mas eu gosto da minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia na minha sala, eu tenho uma Bíblia no meu carro, que é o que eu, sempre que eu vou para a igreja, ela está ali na porta-luva, e eu tenho Bíblias na minha casa. Eu com amo a certeza. Bíblia, eu amo. Então, é por isso, é para alimentar a fé É para mesmo? alimentar a fé, é claro que nada substitui esse livro, né? Há pessoas até que diz que gostam do cheiro, né? É, Do papel, da é. Bíblia. E realmente eu tenho uma Bíblia mais antiga, que é uma das minhas mais velhinhas, que eu chamo ela de Bíblia Viva Voz, né? Aham. Onde os textos mais preferidos, meus textos que eu mais eu leio, estão lá marcadinhos, né? E isso é muito importante, né? Você ter aquela Bíblia mimada, né? Aquela Bíblia sua de De- preferência, aquela sua Bíblia. Muita gente tem a Bíblia que foi a da avó, primeira, do é. bisavô, e ela tem toda uma história, né? Cada Bíblia ela tem por trás uma história de vida, um testemunho, né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, eu não tenho uma Bíblia, mas eu tenho um inário da minha avó, né? E Olha, eu vira e mexe, estou lá pegando aquilo, tem assim um significado muito importante para mim, valor um emocional, valor né? É. emocional, um valor afetivo. Vou confessar aqui que eu também tenho uma, que a minha primeira Bíblia eu ganhei de uma sobrinha que é missionária, hoje ela mora no Rio de Janeiro. E ela me deu essa Bíblia e ela tá toda velhinha, toda rabiscada também, porque eu fui olhando e tudo. E depois, no final do ano passado, ela me deu uma outra, com uma versão melhor, que ela disse que era uma versão mais próxima das escrituras deixadas. Eu não entendo muito bem ainda da questão das versões bíblicas, mas ela disse que é o mais próximo das deixadas das escrituras, né? Porque tem algumas versões que são mais modernas, né? Uma linguagem mais atual. E aí ela me explicou, e eu tenho essa outra Bíblia. É importante essa linguagem bíblica de acordo com o que as pessoas entendam, para a palavra ser mais assertiva, não é, pastor? Com certeza. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela trabalha com as suas 5 traduções de João Ferreira de Almeida, né? Então nós temos aí a versão brasileira, a Revista Corrigida, que é uma versão mais erudita, né? E depois nós tivemos aí a nova, a Revista Atualizada, depois a nova tradução na linguagem de hoje e a mais nova versão, que é a Nova Almeida Atualizada. Os biblistas, eles sempre dizem que a língua ela é viva, né? A língua ela é viva. E é muito importante passar por essas atualizações no sentido gráfico, né? No sentido da grafia, no sentido do verdadeiro significado, né? Muitas palavras que da nossa época, dos anos 70, dos anos 80, elas caíram em desuso, né? E aí a SBB, nós denominamos ela como a guardiã do texto sagrado, né? Então as pessoas Uhum. perguntam, mas você tem a Bíblia original? Ninguém tem a Bíblia original, né? É. Porque na verdade nós temos aí a Septuaginta, temos a Vulgata, temos a Bíblia hebraica, mas os escritos de fato originais ninguém tem. Mas a SBB ela mantém a sua missão de preservar o texto sagrado no que se refere à sua originalidade, à sua Isso. fidelidade aos textos sagrados, ao texto original, mas tendo sempre em foco
trazer, lembra de que eu falei no início, uma linguagem que as pessoas possam entender. Por exemplo, a Nova Almeida na tradução, linguagem de hoje, ela é para um público mais que, por exemplo, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato nenhum com a palavra de Deus, é uma linguagem mais simples, mais acessível para que eles possam compreender, né? Eu, por exemplo, eu já me criei na igreja desde pequeno, então, basicamente, os versículos de cor que eu tenho na revista corrigida, mas depois vem a revista atualizada, Nova Tradução Linguagem de Hoje e Nova Almeida atualizada. Mas é muito importante, hoje, por exemplo, nós temos no Brasil, nos países de língua portuguesa, o acordo ortográfico, né? Ortográfico. Então, a Nova Almeida atualizada, ela já traz esse respeito, né, a essa linguagem, a esse novo acordo ortográfico, onde os países de língua portuguesa conseguem compreender muito bem. Muito bem. Olha, eu vou enchendo o senhor de perguntas, o senhor fica à vontade para tomar uma Tranquilo. aguinha também, tá bom? Vamos tomar uma água. Aí, pastor, eu quero saber do senhor também, porque eu imagino que seja, né, o senhor como um pastor e à frente de uma causa tão importante como essa distribuição bíblica, eu gostaria de saber o que mais emociona no seu trabalho. Que deve ter, né? Porque nós que somos cristãos, assim, a gente sabe que a palavra é viva, que a palavra de Deus é vida, pode mudar todas as linguagens, pode ser Bíblias diferentes, com linguagens diferentes. A palavra de Deus, ela é tão perfeita que ela se completa, não é mesmo, pastor? Ela se completa. E o Senhor, eu até estava conversando com meu marido sobre isso. É diferente de um estudioso chegar e pegar a Bíblia e dizer assim, eu li a Bíblia 10 vezes. Você pode ler a Bíblia 20 vezes, mas é o único livro que a gente consegue realmente ler com o Espírito. Conta pra gente o que mais emociona o senhor nessa sua caminhada aí à frente de um cargo desse como o senhor tem. Olha, o trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, ele é um trabalho apaixonante, né? É um trabalho apaixonante e com certeza nós ficaríamos aqui a tarde inteira falando de experiências, de testemunhos que a gente tem dentro dessa caminhada. O que a gente sempre diz é que uma Bíblia, uma vez ela entregue numa cadeia, numa prisão, num albergue, uma Bíblia, uma vez entregue numa casa terapêutica de dependência química, para um ribeirinho, para uma pessoa na comunidade indígena, a gente não consegue mensurar o impacto que essa palavra ela gera. Nós temos testemunho de uma Bíblia que foi doada para alguém, que foi colocada na mão de uma pessoa e que alcançou 3, 4 gerações. Então a gente não consegue mensurar. Mas hoje, em Manaus, propriamente em Manaus, que nós temos nosso escritório ali, nós atendemos hoje uma média de 30 deficientes visuais. E hoje a nossa equipe, nós somos unânimes em dizer que o que mais nos impacta é o trabalho com os deficientes visuais. Porque eles vêm, a maioria deles pegam 2 ônibus, 3 ônibus, e eles vêm para os nossos encontros, que acontece a cada 15 dias, nós nos reunimos com eles, nós acolhemos eles lá nas nossas dependências, e nós trabalhamos a questão dos valores da vida, nós falamos sobre autonomia, falamos sobre a segurança alimentar, falamos sobre esporte, sobre a cultura, sobre a Bíblia, sobre música, né? São N as atividades, falamos sobre empregabilidade, já levamos pessoas ali ligadas à Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social para levar palestra para eles sobre o trabalho, e eles, por exemplo, muitos deles reclamam que não têm a oportunidade de trabalhar, que muitas vezes entre um deficiente visual e um deficiente auditivo, sempre a preferência para o deficiente auditivo, então vê que no meio deles mesmo, eles também conseguem dizer, poxa, a gente foi discriminado. Mas, por fim, eles dizem, nós temos a Bíblia em Braille, como eu falei no início, que ela é... E eles dizem assim, pastor, os nossos olhos são nas pontas dos dedos, né? Então, o Braille ele é lido com os dedos, né? Então, percebe que coisa forte é essa, né? É que eles leem a Bíblia e eles têm essa experiência com o mundo da Bíblia através dos seus dedos, né? Muito diferente de nós que somos denominados videntes, né? Mas, assim, são N os testemunhos, pessoas que começaram a participar da nossa roda de conversa, que saíram da depressão, pessoas que começaram a participar conosco, que começaram realmente a desejar a viver, que melhoraram os relacionamentos em casa, que começaram a se relacionar com Deus, né? Porque eles também não tinham essa comunhão. E, acima de tudo, o trabalho do nosso projeto chamado Acolher a Pessoa com Deficiência Visual, ele valoriza o deficiente visual. Porque uma das coisas que a gente percebe é que muitos deles, na verdade a maioria deles, eles perderam a visão
há pouco tempo, né? A gente tem pessoas que há menos de 2 anos perdeu a visão por causa da diabetes, né? Ou por causa de um glaucoma, um deslocamento de retina, ou qualquer uma outra complicação. E então são pessoas formadas, são pessoas que tinham. Imagina, você desenvolve sua atividade, todos os dias você sai de casa para trabalhar e volta, ganha seu salário, e de repente, tem pessoas que quando acordou tinha apagado tudo. Simplesmente a visão desapareceu, Olha né? só. Ficou cego e uma cegueira irreversível, né? Irreversível. Então, aí o pessoal vai passar agora a depender de um auxílio, né? Agora vai depender de uma pessoa para cuidar dela, e isso tudo a gente trabalha, a questão da autoestima, a questão da independência deles, porque eles precisam ser autônomos, né? De fazer as suas atividades, né? De não... E uma das coisas que nós já ouvimos um dos nossos preletores dizer, que às vezes você tem um deficiente visual em casa, você só põe água e comida para ele lá. E não é essa A real intenção, não é né? essa a Que é real ter mais intenção. mobilidade, Dê mais né? mobilidade, autonomia, valorize ele, e ele Isso. pode. Nós temos o seu Ricardo, por exemplo, participando conosco, ele é atleta, ele Ah, corre em Manaus toda, participa de campeonatos, olha, ganha campeonatos de corrida, então ele diz, pastor, eu sensacional. faço qualquer coisa, eu não sou impedido de nada, Tá eu só não tenho uma certo. visão, mas eu faço qualquer coisa. Então, assim, o que mais emociona realmente é ver eles, a alegria sendo devolvida a eles através da palavra, né? E a Bíblia, ela é esse instrumento de transformação social, por isso que todas as nossas ações, elas são baseadas, elas são embasadas na palavra de Deus. E fala um pouquinho desse que o senhor trouxe aqui para nós, né? E esse projeto que o senhor está falando vai muito além do que uma própria distribuição da Sociedade Bíblica do Brasil, né, pastor? Vai muito além esse projeto, porque realmente é um projeto de inclusão social, não é mesmo? Sim, olha, por isso que é muito bom estar aqui, né? Porque muita gente não conhece a Sociedade Bíblica do Brasil, e as pessoas, quando elas ouvem acerca da Sociedade Bíblica do Brasil, elas dizem, uau, eu não sabia que era tudo isso, né? Porque, na verdade, uma das nossas atividades é produzir a Bíblia, através da nossa gráfica da Bíblia, ali em Barueri, São Paulo, onde nós produzimos a cada 3 segundos, olha, você que está em casa, a cada 3 segundos nós produzimos uma Bíblia. O ano passado nós produzimos 8 milhões de Bíblias. Então nós temos esses dois braços, né, que é o braço da gráfica, o braço da distribuição, onde nós produzimos a Bíblia e parte delas é destinada a ser comercializada, e todo o lucro dessa comercialização da Bíblia, ele tem que voltar, por lei, ele tem que voltar em forma de doação, né? Uma Bíblia, a exemplo, uma Bíblia dessa, que ela volta em doação para as instituições que trabalham. Aqui eu tenho, por exemplo, um material chamado Amo o Meu Corpo, né? Que é trabalhado para as crianças e adolescentes, para valorizar o seu corpo, principalmente focado nessa ideia do combate. Inclusive, nós estamos no Maio Laranja, né? É o Maio Laranja, que tem como finalidade conscientizar a população, conscientizar a igreja com relação ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Então, essa cartilha, ela tem como finalidade a criança conhecer o corpo, aquela dinâmica, né, de, olha, aqui não pode pegar, né, e a criança conhecer o seu corpo e ela denunciar uma vez que está sendo abusada sexualmente, né? Então, mostra a responsabilidade que a igreja tem e que a SBB tem também com esse trabalho. E uma dos grandes desafios que nós temos hoje é o crescimento, né, das crianças atípicas, né? Pais atípicos, mães atípicas, e a SBB está desenvolvendo já um material para crianças autistas, né? As crianças com espectro autista, que ela vem realmente todo colorido, contando as histórias de Jesus, e elas têm, você pode manusear, porque elas precisam tocar, sensoriais, né? com sensoriais. Você pode pegar, muito bem. desfrutar um pouquinho desse material. Então, nós estamos ainda engateando nesse trabalho, né, por conta do grande desafio. É um grande desafio hoje para a área de educação, é um grande desafio para a igreja e também é um grande desafio para a SBB hoje incluir a inclusão das crianças com espectro autista e com demais também especialidades que hoje precisam de uma atenção, né? Na verdade, eu acho que na sociedade em geral, Em é um geral. desafio muito grande, A né? grande verdade que eu já disse para o meu pastor lá na igreja, eu disse, olha, nós não estamos preparados, né? Nós não estamos preparados para enfrentar tantos desafios da sociedade pós-moderna hoje, os problemas que estamos enfrentando hoje, mas o importante é estudar, o importante é pesquisar, o importante é
se municiar no máximo para que a gente possa dar melhor para as crianças, possibilitar um melhor aprendizado, acolher melhor tanto as crianças como adolescentes e também adultos, né? Tem adultos aí com 50, 70 anos sendo diagnosticados com autismo e a gente precisa realmente dessa atenção especial para eles. O outro material que nós temos é um projeto chamado ECAB, que é o Estudando com a Bíblia. Uma das coisas interessantes, o matemático Pitágoras, ele dizia o seguinte: eduque as crianças, para que você não possa ter que corrigi-las mais tarde. Então, esses dias eu vi uma postagem até que dizia o seguinte: a Bíblia ela é proibida na escola, mas ela é permitida nas prisões, nas cadeias, né? Então, se a gente, de fato, cuidasse melhor das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nós agora, olha, nós tivemos justamente esse caso aqui no Acre, né, que muito me entristeceu. Eu estava em Manaus quando veio a notícia da morte das duas monitoras na escola. Então, mostra o quão urgente é cuidar das nossas crianças. A Bíblia já diz, o sábio provérbio já diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque até quando ela for velha, não se desviará desse caminho. Então, nós precisamos inculcar, né, a palavra de Deus na vida das crianças. E esse projeto, Estudando com a Bíblia, ele é desenvolvido especificamente nas escolas de ensino fundamental. Tem como finalidade aqui, ó, dentro do nosso cronograma, ó, trabalhar valores da família, princípios de autoridade, ensinar sobre solidariedade, sobre o valor da amizade, sobre o respeito ao patrimônio, né? O patrimônio público, respeito e cuidado com o meio ambiente, trabalha também sobre as drogas, fala sobre o futuro, a perspectiva de futuro. Então, são assuntos do nosso dia a dia e que, por incrível que pareça, os pais, hoje, a gente está perdendo muito a figura da mãe, né? A gente sabe que está perdendo muito essa figura da mãe em Presente. casa, a mãe presente. Verdade. As mães hoje põem seus filhos... Precisam trabalhar. Precisam trabalhar. Sustentar suas famílias. Essa é uma realidade hoje, né? Eu trabalho, minha esposa trabalha, né? A gente teve também, enfrentou muitas dificuldades também quando as meninas eram pequenas, mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu educar nossas filhas ali, na palavra de Deus, e sempre tendo esse tempinho para elas. Mas hoje muitos pais colocam a criança numa escola integral o dia inteiro. No final de semana, coloca ainda no inglês, coloca na natação, coloca no kimono, e aí qual é o dia que o pai e a mãe vai tirar para esse filho, para essa criança, né? Principalmente para ensinar esses princípios, né? Esses princípios eles são fundamentais. E o que nós temos até uma Bíblia, eu não trouxe ela aqui, mas é a 100 Passos, a Bíblia da Família, intitulada 100 Passos, que é uma Bíblia holandesa, e ela foi toda agora rediagramada e traduzida para o português, é feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, e ela tem como finalidade resgatar esse valor dos pais contar histórias para os seus filhos. Os filhos, eles continuam, pai, você que está aí nos assistindo, pai e mãe, os filhos, eles continuam gostando de história. Se você colocar ele no seu colo, se você sentar ele do seu ladinho e começar a contar as histórias de Deus, contar a história de Jesus, do nascimento de Jesus, contar a história da Bíblia, eles vão se apaixonar por ela. Verdade. Então, é muito importante. Então, essa Bíblia ela tem como finalidade resgatar essa tradição que morreu, né? Que é dos pais contar a história para os seus filhos. Então tem encontro ali, são 100 encontros que dá para desenvolver até em 2 anos, né? Cada dia contando uma história para o seu filho, então vale a pena conhecer. Verdade, eu lembro que a minha filha mais nova, ela tem 11 anos. Quando ela era pequenininha, até hoje ela gosta de histórias, e quando ela era pequenininha, ela fazia eu repetir a história de Noé, porque eu acho que era o que mais impactou ela, a quantidade de bichos na arca. Então, tem tantas histórias, agora que elas vão ficando mais, né, pré-adolescente, para adolescente, eu tenho uma de 16 também, a de 16 já conhece as escrituras, graças a Deus, mas a pequenininha ainda fica, mãe, mas como assim? Pedro andou sobre as águas, como foi? Então, mas por que que ele andou e depois afundou, né? Então, a gente precisa até ter uma sabedoria divina para poder, mas é uma conexão porque quando a gente não tiver aqui, né, pastor, é o que fica, é o nosso legado como os pais, né? A minha mãe, Irineia, ela não sabia ler nem escrever. Eu ensinei minha mãe a ler e escrever. Eu todos os dias, quando eu chegava da escola, Lourival Sombra, Pereira Lima, quando eu estava ali na 5ª, 6ª série, eu chegava em casa à tarde, minha mãe tinha uma carteira escolar mesmo, próprio para estudante, ela sentava, e eu ensinei minha mãe a ler e escrever. E uma coisa mais linda, um gesto mais legal que a gente fez foi o dia que a gente foi
lá na Secretaria de Segurança para a gente trocar a carteira de identidade, porque a dela era assinada com o dedão, né? E aí com o polegar. E aí foi quando ela foi lá para trocar a carteira dela, ela assinando o nome dela. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque minha mãe era alguém que contava história. E ela contava história. Então eu sei as histórias dos meus avós, né? A história de Deus, a história da Bíblia, minha mãe contava. E sabia que hoje eu tô, mesmo já nessa idade adulta, às vezes tem detalhes que faltaram. E aí eu fico pensando, vou perguntar à minha mãe, só que minha mãe já partiu em 2013, Verdade. minha mãe faleceu, está na glória, está com o Senhor. Glória Mas a Deus. percebe que mesmo ela contando muita história, ainda teve algumas linhas, alguns detalhes que faltou perguntar. E eu não tenho mais para quem perguntar, né? Porque minha É, mãe já morreu, meu pai já morreu, meus avós já morreram, né? E muitos não sabem a história. Então hoje eu sou alguém que conta um pouco de história para minhas filhas, mas eu digo, olha, a gente tem que contar a história. Tem que precisa. voltar a contar a história. Olha, se não fosse os contadores de história, a gente não tinha a Bíblia, É verdade. porque a Bíblia ela foi traduzida oralmente, né? E eu lá no escritório eu sou conhecido como o escreve pois, né? Eu sou muito escrever, né? E aí o Senhor uma hora chegou para Josué, para Moisés, e disse, escreve pois. É, Escreve, pois, essas palavras. E foi quando então eles atentaram e começaram a escrever os relatos, né? para Então, deixar para nós aqui toda, hoje, né? senão nós não teríamos toda a É, história de Israel, todos os relatos dos evangelhos, foi porque alguém parou e começou a escrever sobre a história. para deixar, né? E falando, pegando nesse gancho de escrever, né? Hoje, a velocidade da informação, né? As pessoas estão tão corrido, todo mundo quer respostas rápidas, todo mundo está ali em busca de. A verdade é uma só. Hoje, com a velocidade da informação, o mundo está acelerado. Mas nós conseguimos enxergar uma sociedade que a Bíblia está se cumprindo como se fosse um livro de amanhã. Conta para nós, o que que você acha disso? Billy Graham dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E a Bíblia realmente, os tempos eles estão correndo, eles estão correndo. Hoje até o ímpio está dizendo é o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos, porque realmente a palavra de Deus ela está se cumprindo. E daí a urgência realmente de você que está nos assistindo, a urgência de você nos ajudar, de você compartilhar a Bíblia. O doutor Erni, que é o nosso diretor-presidente, ele sempre diz, dentro da sua plataforma de ensinamento, ele diz o seguinte, não basta você ter a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Aí você tem que crer na Bíblia. Você tem que viver a Bíblia e você tem que compartilhar essa palavra. Então, nós estamos vivendo hoje num tempo que eu chamo de pessoas hoje que elas têm um falso conhecimento ou um raso conhecimento. Você aborda, por exemplo, um adolescente, ele já sabe de tudo. Tudo que você vai falar para ele, ele diz, eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Mas de que ele sabe? Das postagens que ele vê, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, mas ele não se aprofunda. Ah, porque Einstein disse isso, aí você vai ver, Einstein nunca disse isso. Não, porque Pitágoras disse isso, porque o grande pensador disse isso, e você vive com um pensamento ou com uma inteligência muito rara, ou muito rasa. Então é muito importante você se aprofundar no conhecimento. Sempre que você vê ou ouvir uma manchete, vê ou ouvir uma descoberta, procure a fundo, né? Tá cheio de fake news aí, agora com a IA é maravilhosa, é uma ferramenta excelente, mas também é um risco, é um perigo muito grande. E aí eu, por exemplo, a gente estudou na época que a gente lia os livros, né? A Não, gente é lia os verdade. livros. E hoje os alunos não leem mais livro. Tudo que eles querem, eles perguntam da IA, e a IA nem sempre acerta. Então é um grande perigo, e inclusive hoje, né, existem muitas plataformas, pessoas que se especializam hoje, dentro até mesmo do ambiente cristão, como utilizar essa ferramenta, né? É uma ferramenta maravilhosa, mas que precisa ser bem aplicada, precisa ser bem utilizada, para que a gente não possa perder o hábito da leitura, e que a gente não possa perder também o senso crítico, e que não possa perder o desejo de buscar, incessantemente, de buscar o conhecimento. E vai ser inaugurada, mudando de assunto assim rapidinho, a Cidade da Bíblia. Não é isso? Conta essa história aí para nós. Então, nós estamos ainda sonhando, né? O Salmo Uhum. 126, né? Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A SBB hoje, nós temos a nossa gráfica desde 1995, que está sediada ali em Barueri, São Paulo,
e nós temos hoje a capacidade lá de produzir 8 mil Bíblias por ano, 8 milhões de Bíblias por ano, mas porém ela já não comporta, né? Hoje a nossa gráfica da Bíblia ela já não comporta a nossa necessidade, porque nós não atendemos só o Brasil, nós atendemos o Brasil e atendemos os 4 continentes. E daí a importância hoje de sonhar. Então, hoje nós estamos sonhando, estamos em fase já de arrecadação. Você pode conhecer melhor já através do nosso site, sbb.org.br. Você pode conhecer os nossos projetos, pode também ser um ajudador, um semeador nessa causa. Com a construção da Cidade da Bíblia, nós teremos a capacidade ali de produzir, então, 20 milhões de Bíblias por ano, e aí, de fato, o Brasil terá o maior celeiro, né, de missões, a maior gráfica da Bíblia do mundo, não para que a gente possa ostentar, mas que a gente possa atender a necessidade do mundo. Então, o mundo, ele necessita de Bíblias, e o Brasil, ele está na frente, e com certeza vai continuar na frente, nesse grande ministério que Deus entregou à igreja brasileira, que é de produzir Bíblias. Produzir Bíblias. E qual o impacto que nós estamos falando aqui nós já sabemos, né, como cristãos, né, que o impacto que a Bíblia tem na nossa vida, né, não só espiritual, porque reflete no espiritual e vem para esse, né, mundo material, mas qual o impacto que a distribuição dessas Bíblias pode causar na nossa sociedade em geral, pela visão que o senhor tem hoje? Olha, inclusive eu já quero anunciar aqui, né? Nós, através da Sociedade Bíblica do Brasil, nós estamos com um projeto chamado Livro da Esperança. E o Acre, eu estive agora reunido com o nosso diretório, aqui na Igreja Batista Vila Ivonete. Quero já mandar aqui um abraço para o nosso presidente do diretório, pastor Ivanildo, e nós anunciamos já startamos a nossa campanha denominada Um Livro da Esperança. O que é essa campanha, Irineia? E você que está nos assistindo. A Sociedade Bíblica do Brasil estará entregando um Novo Testamento em cada casa no estado do Acre. Nós temos aí uma média de mais de 260 mil lares nos 22 municípios de todo o estado do Acre. E nós estamos agora trabalhando, a gráfica já está trabalhando, rodando esses Novos Testamentos para que seja entregue. Então, de antemão, o estado do Acre e o estado de Roraima já foram contemplados com essa oferta, e nós estaremos fazendo durante todo esse ano, né? Vamos startar essa campanha no final de julho. Nós estamos com uma pré-data marcada já, que é dia 25 de julho, nós estamos só definindo o local, tudo certinho, mas onde nós vamos fazer um grande impacto aqui em Rio Branco e startar para os demais municípios. Então, você que está em casa, você que é pastor, pastora missionário, missionária, você que é autoridade aqui nessa cidade, nesse estado, você também pode nos ajudar, porque nós vamos precisar de uma logística muito grande para entregar esse material onde tem estrada, tranquilo, mas tem comunidades, né, subindo aí depois de Cruzeiro do Sul, Alto Juruá, Alto Purus, regiões que nós precisaremos de barco para chegar esse material. Então o impacto ele é imensurável, né? O impacto realmente ele é imensurável, mas eu digo que o Acre está diante de um dos maiores movimentos de avivamento para o Estado, porque todo avivamento, historicamente catalogados, eles vieram ou foram promovidos por meio da palavra. Então o Acre ele está diante de um grande presente. Eu quero dizer, você acreano, você rio-branquense, você de todos os municípios, 21 municípios do estado do Acre, já está contemplado por essa bênção. Uma bênção mesmo, né? Não só impactados pela palavra, como também da oração, né, pastor? Eu estava vendo hoje a ministração sobre avivamento e realmente acompanhar a palavra e a oração. E a oração. Pastor, infelizmente nosso tempo aqui está, né, estamos chegando aqui no final, mas eu gostaria muito que o senhor pudesse deixar uma mensagem ao Brasil, né, sobre a importância das Escrituras. Deixe uma mensagem. A importância das Escrituras para a nossa sociedade atual, na sua opinião? O Salmo 119, ele é o maior salmo de toda a Bíblia, né? O Salmo 119, ele tem 176 versículos, né? Desses 176 versículos, o salmista ele dedicou todos enaltecendo a palavra de Deus. Ele diz, amo o Senhor. Na verdade, aqui, perdão, ele começa dizendo, aqui no Salmo 119,
No versículo 1, bem-aventurados os repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração. Hoje, mais do que nunca, eu sempre tenho dito isso, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas têm milhares de seguidores. Milhares de seguidores, ele não é ter milhares de seguidores, mas eu sempre digo o seguinte, você tem um amigo? Então, os especialistas, eles dizem que nunca se viu uma sociedade tão solitária como a nossa sociedade. Mas como pode? A pessoa que tem 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 50.000 seguidores, de repente estão ceifando sua própria vida. Pessoas que, de fato, estão vazias existencialmente, né? Há um filósofo cristão que ele diz que o homem ele tem um buraco existencial que só cabe Deus, né? Somente. Deus ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e Deus nos criou com um propósito de louvá-lo, com um propósito de servi-lo, com um propósito de adorá-lo. Então, por mais que o homem ele galgue as mais excelsas alturas, por mais que ele chegue aos mais altos níveis nas sociedades, ao maior topo da fama, mas no fundo ele é uma pessoa solitária ou solitária. O homem ele só encontra a verdadeira felicidade realmente em Deus. E o próprio Jesus ele vai dizer, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Louco, hoje perderão tua alma. E o que dará o homem em troca da sua alma? Então o salmista ele dedica esses 176 versículos dedicados a enaltecer, a valorizar a palavra de Deus. Nós estamos falando de um rei, né? Um homem que teve todo o poder, que teve todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza, ouro, prata naquela época, mas descobriu que a Bíblia ela é mais preciosa do que o ouro, mais do que preciosa do que o ouro refinado, e que é mais equivalente do que qualquer outro valor no mundo. Então, mais do que nunca, eu quero desafiar você, conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia, creia na Bíblia, viva a Bíblia e compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Amém, eu creio. É sobre isso. Que maravilhoso receber o senhor aqui, pastor. Principalmente numa missão tão linda, né? Tantas linguagens, tantas formas de levar o evangelho, a palavra do Senhor, né? Desde as pessoas, né, que não têm uma acessibilidade, como também as pessoas mais comuns. O que mais nos impacta é saber que tem gente que passa tantas vezes pela frente da Bíblia na sua casa, que tem a oportunidade de se aprofundar no Evangelho e não faz isso, infelizmente, né? É verdade. Eu posso ainda fazer um desafio. Nós teremos no mês de agosto o nosso Encontro Nacional de Pessoa com Deficiência Visual. Então você vai ter oportunidade, eu acredito que de ver esse vídeo, de acessar a nossa página na sbb.org.br e nos ajudar a fazer com que nós levaremos de Manaus 10 deficientes visuais, que serão levados para esse grande encontro. Nós teremos ali 350 deficientes visuais, nós teremos 100 voluntários que estará dando todo o apoio, todo o trabalho para que eles possam aproveitar esses 3 dias ali, que serão impactados com a palavra de Deus lá no estado de São Paulo. Muito bem, muito bem. Pastor, pode ficar à vontade para deixar uma mensagem final, para fazer algum convite. Pode ficar à vontade. Lina, eu quero agradecer, eu não posso deixar de agradecer aqui a Rafaela, a missionária Rafaela e seu esposo Isaac Roque. Isso. Eles foram instrumento de Deus que fizeram a ponte para que eu São dois pudesse te conhecer. queridos. São queridos, ela me liga todo dia, manda mensagem todo dia. Eles são amados, né? Sua filha Radassa, ela queria estar com a gente aqui, mas eles estão realmente aí privados por conta da questão da saúde. E também esse friozinho agora do Acre piorou um pouquinho as viroses aí, mas eu quero te agradecer toda a equipe do Voz que Eleva, que nome maravilhoso. Eu já fiquei apaixonado por esse programa, né? Que bom. Por esse podcast, você que está em casa, né? Cada um de vocês, que vocês sejam abençoados, grande e poderosamente abençoados pelo Senhor, nos acompanhe, né? Conheça melhor a Sociedade Bíblica do Brasil, ajude sua igreja, nos ajude nessa missão, e eu quero desafiar você a nos ajudar nessa missão do Livro da Esperança. Nós vamos entregar um Novo Testamento para cada casa, em cada casa nesse estado do Acre, e nós só podemos fazer isso através de você. Porque é humanamente impossível a nossa equipe da SBB fazer esse trabalho. Então, o máximo de igrejas possíveis. Eu vou deixar meu telefone com a Irinela, pode colocar aí na legenda. Pode contar com a gente. E aí, o 92-981-969695, você pode entrar em contato conosco e nós vamos estar fazendo com que você fale com o pastor Ivan, que é o presidente do nosso diretório. Nós temos aqui em Rio Branco um grupo de pastores e pastoras, homens e mulheres que nos ajudam nesse papel, nesse trabalho da SBB e que estão imbuídos de montar toda essa logística para que a gente possa fazer esse trabalho de impacto aqui no estado do Acre.
Muito bom, muito obrigada mais uma vez. Olha, se eu fosse você, curtia, comentava, compartilhava esse conteúdo com toda a nossa sociedade, porque, olha, vem muita coisa boa aí. Se Deus quiser, nosso estado estará entre os estados do Brasil que terá um grande avivamento em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, viu, De pastor? nada. Até o próximo episódio, pessoal.